Ups. Boa tarde aí, gente. Boa tarde aí, desculpe o atraso. Cheguei da rua aí. Na realidade, chegamos da rua. Foi uma correria. Vamos lá. Espera só um pouquinho o pessoal chegar aí direitinho. Isso aqui fica gravado, eu já falo com você, né? Fala, Alex. Seja bem-vindo. Vamos falar hoje aí, Alex. Essa coisa do tradicional, né? Essa coisa do tradicional, a gente vai voltar a alguns temas assim nesse papo aqui, com relação ao que aconteceu no decorrer do caminho, né? A engessada, né? Que os caminhos tradicionais deram e o quanto pessoas e mais pessoas se aproveitam disso para ridicularizar, né? Determinadas coisas determinados caminhos que acabam, né, sendo uma tradição de vida para muitas pessoas, né? Sensei Fernando seja bem-vindo aí. Então, eu fico pensando, quanta coisa a gente tem para conversar e às vezes voltar em tópicos, em pontos, né? Porque quando a gente fala de tradição, o que seria uma tradição? Tradição é uma coisa geralmente antiga, né? Um povo, na vida de uma pessoa, uma coisa que ela aprendeu, né? Ou aquele povo aprendeu, né? Determinadas coisas, determinadas mensagens, ensinamentos, né? Técnicas e assim por diante, né? Então a tradição, ela não precisa, inclusive, ser engessada, é a minha ótica, né? Sempre ressalto aqui, é sempre a minha ótica. Determinadas coisas estão formadas na minha cabeça, determinadas coisas estão abertas a mudanças, né? O que não está, o que está, aliás, formado, é porque para mim, na minha cabeça, tem uma base ali muito sólida, né? Mas existem detalhes que podem modificar. Não, olha, eu achava isso, agora eu acho aquilo, porque eu percebi um outro ponto que eu não tinha visto. Evolução do ser humano, né? Se achar tão estático ali, vai cair no erro do tradicional burro, né? Então, falando do tradicional, o que seria um tradicional, né? O Sensei Fernando trabalha aí 2 artes marciais na vida dele que são consideradas tradicionais, né? Mas que na realidade, como a gente sabe, né, o que seria o Aikido, que ele pratica também, paralelamente ao Karate Do Shotokan-ryu, que ele pratica aí. O que seria? Um moderno Aikijujutsu, a expressão pessoal do Sensei Ueshiba, do Aikijujutsu que ele aprendeu com o Sensei Sokaku Takeda, né, do Daitoryu Aikijujutsu. Um outro moderno Jujutsu, de um modo geral, como é o Judô, né? Mas é chamado de arte tradicional. Dali em diante começa isso, né? Então vocês veem que gradativamente as pessoas do Karatê estão se mexendo e a gente começa a chamar atenção na internet. Seja o trabalho que for, começa a chamar a atenção, começa a haver uma mobilização, pessoas vão se inscrevendo nos canais das pessoas que estão falando Karatê. Quem pratica boxe, muay thai, jiu-jitsu e MMA principalmente, já começa a olhar, opa, esses caras estão acordando, esses caras estão correndo atrás e tudo, e começa a acontecer gradativamente, mesmo com essa desunião toda lamentável, uma mudança em volta do Karatê, que é considerado, né, por muitos como uma arte tradicional. Filha, cuidado com o barulho, tá? Te pedi. Pera aí, papai não pode agora. Oi. Fica aí. Não pode, tô trabalhando, filho. Tô falando com as pessoas. Cara, se deixar, ó, vai entrar aqui toda hora. Então, tá vendo isso, a gente já comentou sobre isso, né? Essa busca de resgate, desse grande quebra-cabeça. Filho, olha o barulho. Esse grande quebra-cabeça, né, que as pessoas gradativamente também, dos anos 90 para cá, foram, né, pegas no susto, com o boom da família Gracie, aquilo tudo que aconteceu,
Não vamos hoje entrar no mérito, né, do que estava errado ali e tudo, o desenvolvimento, a resistência contra, né, o jiu-jitsu de um modo geral naquela época do karatê foi pouca, mas também o pouco que houve foi bem significativo através do sensei Paulo Afonso, mas a impressão que eu tenho é que foi abafado de um modo geral, né? Ele e outros, eu lembro, eu já falei, acho que eu já devo ter falado aqui, que teve uma luta de um cara alto, né, de Hapkido versus um lutador de jiu-jitsu qualquer, né? E ele estava ali nitidamente, eu vi essa luta com meu pai em casa, inclusive, aconteceu acho que em São Paulo, não vale tudo ainda, na época do Vale Tudo. Ele estava nitidamente chutando, estava ganhando o cara lá, e de repente houve, né, essa coisa dele amarelar para o cara do jiu-jitsu, né? E de repente isso acontece em função dos caras que estavam, na época era um ringue mesmo, igual de boxe, né? Aqui no Brasil não havia ainda sido montada essa estrutura, né, do octógono, aquela coisa toda. E os caras pagando para ele, o cara do Hapkido, os caras do jiu-jitsu do fortão, dizendo que... Aí você via aquele tipo de cena, eu falei, cara, não é possível. E o cara tava tomando um chute na cara, caindo de bunda no chão, e olhava pro juiz, tipo, porra, tá me chutando a cara. E ele reclamou disso, o locutor falou, ele tá reclamando que tá chutando no rosto dele, chutando ó, dizendo que não valia. Né? Então, gente, tem muito detalhe assim, sabe, bem feio, sabe? O mestre Hélio Vigio, que era um delegado, cansou de ser juiz nas lutas dos Gracies, né? Ou um dos seus alunos Gracie, né? da linhagem Gracie. O próprio Marco Ruas conta essa história, né? Ele estava lutando lá com, acho que era com Pinduca, se eu não me engano, né? Que era aluno lá do Rickson. E ele ouviu, né, todo mundo gritando, falando para o Pinduca fazer, acontecer, e inclusive o próprio juiz, que era o Hélio Vigio. Vai, bate, faz isso, faz aquilo, dando instrução para o Pinduca, quer dizer, não era uma pessoa neutra, quer dizer, ninguém questiona nada, fica tudo por isso mesmo. Aí o Ralph Gracie foi lá lutar com um cara lá que dizia que, não, eu sou do Kung Fu, entendeu? Sou do Kung Fu, nordestinozinho lá. Pelo menos parecia, né? Aí tu, pô, não viu nada de Kung Fu, o cara rapidinho foi dominado pelo Ralph, né? Também se queixou de regras lá, falou que não podia fazer isso, mas fez, e tal. Aí eu nem questiono, né? Mas acho que ele era fraco tecnicamente, que não representou nada de Kung Fu, realmente não representou. Né? Mas aí pega a fama maior, ganhou de Kung Fu, ganhou de fulano, de Hapkido, e foi indo, né? Então, como aconteceu isso tudo, né? Aquela atmosfera que havia em cima dessas artes marciais, incluindo a nossa, foi caindo. Então, mesmo as resistências que apareciam no caminho, as resistências de um modo geral, foram abafadas, né? Então, foi vendido como uma marca, né? E abafou todo mundo. Alexandre Silva, seja bem-vindo. Então, todo e qualquer caminho tradicional oriental, principalmente se tivesse kata, começou a ser ridicularizado. Fosse os taurus do Kung Fu lá, as formas, kata, punse, tudo foi posto no mesmo saco, né? Mesmo que o passado dos grandes opositores dos Gracies, como foi, né, o caso do Flávio Molina, que era excelente lutador de taekwondo, depois passou e reforçou aqui no Rio o que chamávamos de boxe tailandês, que era o Muay Thai, né? Tiago, seja muito bem-vindo, Tiago. Mesmo assim, né, ninguém citou o taekwondo na vida dele assim, com tanta coisa, porque ele passou mais para o Muay Thai, né, se aproximou da rapaziada da luta livre depois que lutou duramente com o Bering, mas perdeu, porque não sabia nada de solo, né. Essa questão do efeito surpresa também nunca é levado em consideração, né, de um modo geral, né, que o jiu-jitsu era um efeito surpresa, talvez como fosse os detalhes lá do Wing Chun dos Estados Unidos para os karatecas americanos, né? Então, a todo esse processo a gente foi posto,
né? Nós do Karatê fomos postos num buraco e enterrado durante um bom tempo. Então nós tivemos aí o Sensei Lyoto Machida, que fez uma forcinha, né? Entrando lá no MMA, então ele de uma certa forma representou o Karatê lá e tal. Aí um pouquinho depois, né? Pouquinho depois, mas pouquinho mesmo, basicamente na mesma fase, né? Se destaca já se chegando nesse ambiente Sensei, né? Vinícius Anthony, treinando o Vitor Belfort, já conheci ele de longa data, lá do Leblon, segundo ele diz, e assim foi. Vitor Belfort, dentro da minha ótica, né? Eu sei que o pessoal do Jiu-Jitsu detesta ele, o pessoal dos Gracie, né? Mas eu acho que sobre alguns aspectos ele foi bem legal e falou, olha, realmente nunca foi totalmente vale tudo assim. Isso o homem feito já, hoje em dia, né? Falou isso. Quando ele conheceu através do Sensei Vinícius Anthony no Karatê, ele falou, olha, eu estou surpreso, eu li uma entrevista com ele, né? Surpreso, não sabia que o Karatê era tão marcial, né? Isso, vamos embora. Cheguei a ver ele de faixa azul lá no dojo do Sensei Yasutaka Tanaka, né? Isso em filmagem, não fui lá não. Já fui lá, né? Olhei uma vez, sem kimono, estava treinando lá no dojo do Sensei Tanaka na mão. Uma vez eu visitei, estava passando ali, deixa eu ver como é que é. E foi isso, né? O desenvolvimento foi esse. Então, tradição, né? Foi tudo posto, tradição no saco, né? E a gente começa a perceber esse processo de ridicularização do que eu faço, do que vocês fazem, do que nós acreditamos, do que, né? Desse modo geral. E começou, querendo ou não, né, a se criar uma nova tradição para essa juventude. Né? Assim como o jiu-jitsu da família Gracie era uma coisa muito particular, foi se desenvolvendo muito que exclusivamente ali, naquele núcleo da Zona Sul, né? E virou uma cultura de vida para eles. Cara, o Karatê era uma cultura de vida para muitos, lá em Okinawa, né? No Japão posteriormente e assim por diante, né? Já Hilton, moço, seja muito bem-vindo aí novamente, meu amigo. E aí, quando eles venderam esse peixe deles, né, como uma marca, passaram por cima de todo mundo. Teve muita coisa errada, né? Então ridicularizaram tradições. O Rickson Gracie mesmo já coroa hoje em dia, fala que a filosofia do Karatê é muito bonita, mas como arte marcial diante do jiu-jitsu é inferior, quer dizer, ainda continua com essa postura, né? Que eu acho que só estraga, não me traz uma atração para estudar com eles, para aprender com eles, mas sim, obviamente que eu estudaria, né, conheceria o jiu-jitsu com outra pessoa, com outra linhagem, né, e não com eles em virtude dessa postura muito antipática, né. Então, estudar jiu-jitsu ainda é complexo, não é todo lugar que tem pessoas respeitosas, não é todo lugar que tem já o Budo implantado ali, ou reimplantado ali, né? Porque o jiu-jitsu como uma dissidência ali, vamos botar assim, né? Do judô, antigo judô, tinha Budo, né? Tinha um aspecto filosófico que a Kodokan sempre vendeu isso pro mundo, porra. Né? A bagagem que o Sensei Kano tinha, né? Cultura e tal, isso tudo foi para a arte marcial dele, né? Chegou assim aqui, né? Como Karatê, cheio de respeito. Isso. E eu acho que a coisa, quando se desligou disso, né? Pegou esse jeitão carioca e tal, é meio complicado. Eu sou carioca, mas eu sei que é uma coisa meio desagradável, dependendo de como é posta, entendeu? Então não gosto, não me identifico, né? Eu prefiro ser o correto otário para um tipo malandrão do que ser malandrão, entendeu? Não é a minha linha, eu sou carioca, mas não tenho essa mentalidade, não me sentiria bem em determinadas escolas de jiu-jitsu por causa disso. Essa coisa de acabou o treino, o cara tira, joga o kimono no chão, faixa no chão, eu acho que a gente sabe disso. Não estou falando que toda escola de jiu-jitsu seja assim, não estou falando que todo profissional de jiu-jitsu seja rolando. Mas houve sim um problema que as pessoas um dia têm medo de falar. Porra, houve um problema, foram desagradáveis sim, tinham um efeito surpresa, né? Diante das outras, ninguém queria treinar agarrado em chão e tal, ninguém conhecia nem isso direito.
Então cresceu muito por causa disso, assim como o Karatê aqui, quando chegou, não era fácil para nenhum dos Gracie também encarar de cara. Eles precisaram ver o que era, como é que era. Anos depois o Rollins Gracie foi lá, treinou, né? Disse, né? Os alunos do Takeuchi disse que eles treinaram, né? Então tem muita coisa, tá, gente? Muita coisa aí que aconteceu. Eu não sei, né? O Sensei Fernando não é do Rio de Janeiro, né? Ele acho que é de Juiz de Fora, está em Governador Valadares, quer dizer, está fora, né? Ele não é do Rio, né? Então a coisa aconteceu dessa forma, mas ele já treinou muito Karatê aqui no Rio, né? Um homem vivido aí. Cris, seja bem-vindo. Estava falando um pouquinho daquele aspecto chato do jiu-jitsu, né? A arrogância, né? Dos Gracies, né? Aquela coisa que a arte em si não merece, né? Juiz de Fora, o Sensei Fernando é de Juiz de Fora. Mas está em Governador Valadares, né, Sensei? Então, e eu já conheci pessoas, inclusive aí, gente, que eram adeptas de jiu-jitsu, tá? E não faziam ideia da postura que tinha sido vendida aqui, né? Porque o jiu-jitsu naquela época, pô, você vê, você ensina uma coisa que tá pegando todo mundo, né? Tá varrendo todo mundo. E sem filosofia, qualquer pessoa vai querer ir para ali e aprender isso, né? Então, pô, pelo amor de Deus, né? Que caos que foi nos anos 90 isso aqui. Quem não viveu aqui nos anos 90 não sabe como é que era insuportável. É o que eu já falei uma vez. Se tivesse uma blusa de uma outra arte marcial, o cara ficava te olhando, com aquela orelha estufada, te olhando. Quer dizer, cara, que é isso? Entendeu? Então, se não fosse um cara também de linha dura, levava para casa, né? Então foi uma época muito difícil, né? A gente tinha todos eles atravessados aqui, era um pessoalzinho chato, né? Que mudou muito a postura, muita gente melhorou, eu conheço pessoas, já cruzei com pessoas maravilhosas de jiu-jitsu na internet, tenho amizade com o sensei, né, o mestre Marcial Serrano, né, escreveu um livro, vários livros sobre a história do jiu-jitsu no Brasil, a estrutura toda, né? Ele fala muitas coisas que seriam aí podres dos Gracies, umas coisas que eles não contaram, coisas da família, muita coisa pesada até, tá? Esse livro. E tem um texto meu no 6º volume da sequência de livros deles, tá? Dele. Né? Então, obviamente meu texto fala de Karatê, né? Porque essa edição abordava o Karatê, né? Então, gente, é uma tradição moderna para a rapaziada agora, por exemplo, praticar semanalmente, porque a palavra tradição é meio complexa, porque tem esses detalhes, né? Tem esses detalhes. A tradição é aquilo que faz sentido para você, você tradicionalmente está sempre fazendo. Então tem gente que está vivendo a tradição do MMA. E aí? Será que essas pessoas vão aceitar as mudanças que virão? Então, quanto hoje os lutadores de jiu-jitsu não aceitaram as mudanças para o esporte que prejudicou eles como uma arte marcial hoje em dia, se compara da década de 90, nos anos 80 e 90, que eles estavam ali querendo mostrar serviço. E aí? E nós, já ali na década principalmente de 90, já estávamos, o Karatê, totalmente muito mais voltado para o esporte. Entendeu? Tanto que até hoje não se fala de Kumiuchi, na maioria das escolas, né? As pessoas não acreditam. Cabe a nós, essa nova geração do jiu-jitsu, mudarmos essa ideia. Exatamente aí, o Cris. Só vocês, entendeu? Então, porque não há problema nenhum, né, o Cris, em arte marcial nenhuma. Há em quem conduz aquela arte, né? Essa é a verdade, né? Eu acho assim que houve um massacre, não técnico, mas, sabe, de imposição comercial em cima de tudo. Então as pessoas já não queriam mais olhar a imagem do oriental, da arte marcial oriental, com aquele mistério, com aquela coisa, porque para elas preferiram, tá? Preferiram uma arte com origem japonesa sendo ensinada ao modo brasileiro. Eles preferiram, entendeu? Não, isso aí é palhaçada, filosofia, isso. A maioria foi isso, cara. Pode negar, pode argumentar, mas ficou nítido isso. Entendeu? E começaram a impor a tradição deles.
né? E quando você impõe alguma coisa, quando você desrespeita outras tradições, você dá um tiro no pé em termos morais, né? Pô, tipo, cara, como é que você vai gostar de conviver com uma pessoa que detesta e abomina e diminui o que você pratica? Sim, eu sou apenas um faixa preta, sem vergonha nenhuma de ser primeiro dan no papel, né? Mas eu nunca vi, nesses anos todos, nenhum autograduado chegar, se colocar de uma forma educada, pacífica, mas mesmo assim falar essas coisas. As pessoas têm medo de conflitar. Cara, não pode, porque quando alguém fala, e eu vou chegar num assunto bem interessante que eu soube hoje, quando alguém fala mal do jiu-jitsu, é o que o sensei Flávio Rocha, que conhece pessoas do jiu-jitsu, né, treinou um pouquinho, volta e meia quando ele pode treinar, ele disse, eles se unem, pode ser equipe Fada com a equipe Gracie, eles se unem para defender a arte marcial que eles praticam, entendeu? Então, gente, nem isso nós temos. Então, o que acontece? Deixa eu ler aqui o que o sensei Fernando botou. O sensei Fernando aqui disse, existem praticantes prepotentes em todas as artes, existem. Inclusive no Karatê tem muitos prepotentes, né? Que não admitem que ninguém pense diferente, ou menos graduado, então ferrou, né? E aí, o que eu percebo, que o Thiago falou, não há luta ruim. O ruim são alguns lutadores ou professores que são prepotentes, arrogantes. É exatamente por isso que a gente se entende aqui, que a gente sabe que não é culpa de arte marcial nenhuma, que todas são excelentes, né? Mesmo com essa arrogância, essa postura terrível dos Gracie, eles conseguiram mostrar o valor da luta de agarre, né, que estava realmente desprezada, rebaixada, né, nos anos 80, em virtude da atenção para os filmes de Kung Fu e Karatê, mas também não cabe o Marcelo Alonso da vida, né, que é um cara de expressão na área de reportagem, né, de revistas, ele também trabalhou na famosa revista Kiai, que os mais antigos aqui como eu, de repente, né, com certeza gostavam e tudo. E ele fala, não cabe ele virar e falar, se não fosse a vitória do Royce Gracie, estaríamos falando de Bruce Lee até hoje. Aí eu pergunto, qual seria o problema de falarmos de um cara de ascendência oriental até hoje? Né? Inclusive até hoje, qualquer membro da família Gracie não engole Bruce Lee. Eu nunca vi nenhum membro da família Gracie, ou um bom lutador de jiu-jitsu, que veste a camisa do jiu-jitsu, também tirar o chapéu para o Bruce Lee, como o Anderson Silva fazia. Foi lá, queria conhecer o que era o Wing Chun, falava negócio da frase do Bruce Lee, seja como uma arma e tal. Então, cara, porque foi arrogante, foi engraçado, ele foi arrogante por quê? E o que os Gracies foram antes? Não, mas eles só queriam mostrar a eficiência da técnica deles. Ué? O Anderson Silva pega um outro período, um período ali já de lutar pelo próprio nome, não por arte nenhuma, né? Tendo ele também vindo do Taekwondo, Muay Thai, aprendeu o Jiu-Jitsu, já numa outra fase, como a gente sabe, e estava se defendendo o nome dele, não o nome de uma arte marcial. Então por que o Anderson é arrogante para as pessoas, né? E os Gracie não eram? Entendeu? Então, cara, é uma coisa assim muito conveniente. Você fala, engraçado. Os caras eram arrogantes, né? Grandes lutadores assim, na proposta do jiu-jitsu brasileiro. Mas naquela época eles eram arrogantes. Naquela época o Valide era um cara muito... Hoje eu olho para aquilo e acho engraçado, né? Acho engraçado. Tipo, cara, mas pra quê, né? Tanta aquela coisa... Olhar para os outros e falar, caralho, porra é essa? Sabe? E aí você fala, cara... Nunca me identifiquei com isso, né? Hoje eu acho ele muito mais engraçado, mas tá mais adulto, tá mais, né, maduro e tal. Mas veste a camisa do mestre dele, fiel ao mestre dele, que é o Carson Gracie, fiel à arte marcial dele, mas abriu oportunidade para o Lyoto e para tantos outros lutadores, né? Então havia essa problemática naquele tempo. Mas aí por que o Anderson Silva, por exemplo, é arrogante e foi terrivelmente arrogante, foi péssimo, foi ridículo, como falaram, quando ele deu uma surra no Demian Maia?
Eu gosto do Demian Maia como pessoa. Eu olho, eu vejo que aquele cara é nitidamente budoca. Ele é nitidamente humilde, Demian Maia. Não tem como não gostar da pessoa que ele aparenta ser, né? E quem entende muito de jiu-jitsu diz que o cara é fera. Pô, legal. Só que é o seguinte, a partir do momento que eles estão lutando ali, né? O Anderson já fazia palhaçadinha na frente dos outros, não foi só com o Demian Maia. Então, como ele deu uma sova no Demian Maia, ficaram super ofendidos o público do jiu-jitsu, dizendo que ele humilhou desnecessariamente o Demian Maia. Porra, e quantas vezes, desde as garagens dos Gracies, derrubava os outros e pá, pá, enchia a cara dos outros de tapa. O cara já está rendido, não sabia lidar ali com aquela situação. Precisava, pá, pá, como o Royce enchia a cara dos outros nas garagens. Entendeu? O próprio Rickson falava, não, eu só bato quando me bate. Ué, qualquer arte marcial que seja especializada em lutar em pé vai querer bater nele. Então, quando eu derrubava, o que ele fazia? Também. Então, quantas outras pessoas e artes foram humilhadas antes? Pra gente chegar a esse ponto, que se eu boto esse kimono e vou para uma praça que eu tenho aqui perto de casa, pra cá, vão, entendeu? Achar ridículo, vão implicar, com certeza, gente, se tratando de Rio de Janeiro, vai ter gente que vai achar legal, um cara, pá, pum, pum, outros não. Outros vão ficar com debochezinho. É um lugar difícil. O Rio de Janeiro é um lugar difícil, né? Essa cultura foi muito reforçada de lá para cá. Né? Quando você fala dos aspectos, pô, mas é completa, tem isso, o cara acha que você é fanático. Mas se alguém defende o jiu-jitsu, o boxe ou o muay thai, tá tudo certo. Então existe uma problemática, né? E para essas pessoas, ir semanalmente lá para o ginásio treinar boxe é uma tradição. Entendeu? E praticar semanalmente o jiu-jitsu é uma tradição. Criou-se o quê? Uma tradição no jiu-jitsu, por exemplo, para a tradição brasileira, é uma tradição. Se amanhã ou depois, cada vez mais, pessoas derem surras em lutadores de jiu-jitsu e começarem a verbalizar, diminuindo o jiu-jitsu brasileiro, será que eles não vão sentir o que a gente sentiu? Nós não somos japoneses, nós não somos asiáticos, mas a gente gosta da cultura oriental, né? E o que acontece? Bruce Lee é referência até hoje de mente aberta, né, o Sensei Fernando. Quanto o próprio Sensei Kanazawa falou, olha, ele influenciou muito as artes marciais e principalmente o Karatê. Isso aí, influenciar, não é necessariamente mandar alunos para estudar Karatê, que é uma coisa que acabou acontecendo no mundo inteiro, né? Não havia a realidade de escolas e mais escolas de Wing Chun, por exemplo, né? Ou mesmo aquela escola que ele tinha nos Estados Unidos, de Jeet Kune Do, né? Jeet Kune Do lá, no mundo inteiro para encher. Não, o que tínhamos mais parecido com o que fazia, né, para o público leigo no cinema era o Karatê, era o Taekwondo. Aí o nego tentou, pô, o negócio é legal e tal. Começou a viralizar, né? Não havia esse termo naquela época, mas começou a... então, hoje em dia, canais e mais canais, de muitas vezes, no YouTube, tá? Muitas vezes de pessoas que vieram de caminhos tradicionais do Kung Fu, né? Mais inclusive, que parece mais do próprio Kung Fu, né? Vão para a internet para desqualificar outros caminhos, para ridicularizar outros caminhos tradicionais. E nisso, né, nessa ânsia de ser aceito, se vender, fazem uma puta edição, fazem um trabalho totalmente preocupado com imagem, com um explicativo, gráficos, etc. Efeitos, e o intuito é vender que, tá vendo, isso não funciona. Ah lá, foi lutar com o cara do MMA, lá, olha a mãozinha, para que tá assim? Tá, entendeu? Claro que foi um erro do lutador de Wing Chun, chinês lá, ficar assim, como se fosse o Ip Man no filme, contra um cara de MMA, mesmo que chinês. Foi errado, mas ele não tem que ridicularizar o sistema, dizer que, tá vendo, isso aí não funciona, assim tem sido, e agora essa mesma pessoa, embora existam outras, né, fez um vídeo falando que o cara não é japonês, né, originalmente, não tinha kimono, não tinha... todo o discurso que a gente está cansado de saber, né? E veio, né, todo aquele intuito de sair desse, desmascarar, né, tirar a máscara,
sai desce do salto, vamos botar assim, né? Sai desse palco. Para de ser metido, achar que karatê é japonês, que tem uma tradição. Não, não é. Não é só porque veio do Kung Fu, mas tem isso, tem aquilo. E tem vários argumentos, né? E você começa a ver que esse cara faz isso e outras pessoas fazem isso, né? Cada hora vai estar criticando um caminho tradicional. Agora, cara, Kung Fu, Jutsu, Karatê, Taekwondo, é tudo ridicularizado. Você não vê boxeador sendo ridicularizado, você não vê cara de jiu-jitsu sendo ridicularizado, cara de Muay Thai, né? E, inclusive o próprio lutando, meu amigo, não tem expressão nenhuma em termos de, pô, cara, o cara realmente bate pra caramba, diferencial. Não. Tá? E não é porque é gordinho, mas tá lento, tá uma coisa assim meio, pelo que eu vi, né? Entendeu? E as pessoas enchem, se inflamam, né, pra criticar tudo, né? Determinadas críticas que ele já fez, algumas fazem sentido no que diz respeito, tá? A federações, isso eu concordei plenamente com ele, mas quando se fala do valor técnico, né, aí eu discordo. Concordei com ele com relação àquela coisa, quando você entra num núcleo, aquele núcleo já segue uma rotina, já segue uma tradição, você tem que se adequar àquele grupo, aquele núcleo, né? E de fato, às vezes aquele grupo você não consegue, né, ser você mesmo ali, porque você tem que seguir aquela tradição. E eu entendi um pouco isso, porque de uma certa forma, quando eu vim para a internet, o meu grupo não entendeu. Quer dizer, eu falei, cara, eu achei que eu estivesse bem, né, durante alguns bons anos ali, houve esse tal problema, né? Foram os mestres que treinam com ele, Ip Man, treinaram, né, com ele, Ip Man, Daniel Santos. Exatamente, Sensei Fernando. E aí você vê trabalhos e mais trabalhos com o intuito de desqualificar. Ainda continuam, cara, a pisar nos caminhos tradicionais, não deixando levantar e respirar. Então você começa a perceber o Sensei Fernando, o Cris, o Thiago, o Alex, né? O Esmir que está chegando aí, né? Todos vocês, você começa, seja bem-vindo aí, o Esmir Russo. Você começa a reparar, cara, que é quase que uma guerra de cultura, sabe? Ocidental e oriental velada. Porque não se pode dar valor, né, a artes marciais tradicionais orientais. Sim, a gente admite que houve erro de eu só defendo soco reto, né? Só reto. Eu estou programado para fazer essa mecânica aqui, né? Só. Isso é um erro. Sim. Ensinou a lutar contra o boxe, as entradas de jiu-jitsu, não deixar o cara do Muay Thai agarrar para dar joelhada, cotovelar. Realmente, um sistema como o Shotokan, realmente viveu muito a sua própria realidade, como muitos lá de Wing Chun, né, muitas escolas, poucas foram como a do Duncan Leung, Shifu, né, que, porra, é um cara que lutava muito na rua, Wing Chun, então ele era diferente, ele tinha aspectos diferentes. Nem todo mundo fez isso, né? Hoje quem faz um trabalho parecido no Brasil, né? Porque tem um determinado vínculo aí com a escola do Shifu Duncan Liu, é o Shifu Marcos Abreu, da Bahia, está sempre ali, né? Já gosta de boxe, MMA, essa coisa toda. Temos uma opinião distinta sobre isso, mas, porra, tá fazendo lá o caminho dele, o Dido, né? Que é discípulo dele, esteve aqui, fez live comigo. Eles caminham, né? Nessa linguagem. É uma coisa bem legal, sabe? Dentro da proposta que eles têm, né? Já o Shifu Geraldo é outro caminho. Você vê, duas escolas diferentes. E tem outras. A do Shifu Imamura é uma, a do Shifu Geraldo é outra, a do Shifu Marcos Abreu e do Dido é outra. Né? Então existem várias e várias. Como tem lá a SKIF, a JKS, né? Porra, JKA, né? A do Yahara, né? Porra, sabe? Então é normal a diversidade, né, de escolas, é normal o desenvolvimento dos sistemas, né? A mudança, o Goju-Ryu, por exemplo, não é um único Goju-Ryu, né? O kata na IKGA é feito de uma forma, o kata o GKK é outro, na Meibukan é outra forma, na Seigokan é outra, na Okinawa Goju-Ryu lá do Higaonna é outro jeito.
normal desenvolvimento, mas existe um problema entre todos nós, sejamos nós do Shotokan, o pessoal do Goju-Ryu, o pessoal do Shorin, e assim vai. Karatê em si. Cada núcleo, né, de cada sistema, estilo, tem problema. Então, o Goju-Ryu tem sempre escola dizendo que aquela ali não é legítimo Goju de Miyagi, esse aqui não é o legítimo Shitoryu de Mabuni, e fica essa guerrinha tola que ninguém ganha R$1, meu amigo. Não dá nem dinheiro a guerra, não muda nada, né? E o mundo está aí, as pessoas se juntando, não deixam a gente levantar. O Lyoto foi para o MMA para tentar levantar não só o dojo do pai dele, como o karatê em si, né? Segundo a entrevista, a primeira entrevista assim, que ele deu para Tatame, eu acho que eu tenho até essa revista aí hoje, até hoje, não sei. Teve isso, sabe, essa atitude dele. Ganhou, né, aquele primeiro campeonato, já tinha ganho lá o Jungle Fight, se eu não me engano, né, do Valide. É um cara que estava sempre, né, lutando pelo karatê, do jeito dele, né, tem umas coisas, né, que ele coloca, ele joga o jogo do MMA, aquela coisa de misturar, não só com jiu-jitsu, muita coisa de boxe, às vezes que ele bota, de Muay Thai, né, no caso. Vinícius Anthony Sensei também faz um trabalho aí, vende como jutsu, né, mas, segundo ele mesmo, para ficar livre do karatê tradicional, tá? No caso, o karatê do tradicional, e é aí que você vê a problemática. Aí eu tô aqui, ó, falando de karatê do Shotokan. O valor, possibilidades, possibilidade de versatilidade, quando você tem mente aberta dentro do. Mas aí eu tenho o mesmo problema que ele teria, né, se ele usasse Karatê Do. Tá? E aí, até ele usando o Jutsu, deixando o Do de lado, levando um conceito lá de que o Do é espiritualização, mais ligado ao esporte, né? Ainda assim, ele também é atacado, né? Aí você fala, gente, porra, bastou botar um Karate-gi, né, que vai ser criticado. Botou o Karate-gi, se você não for uma pessoa pública, como eu acabo sendo, você vai ser criticado num campeonato, né, no seu dojo e assim por diante, né? Então as pessoas são o tempo todo. E nessa, cara, o tradicional ele é vendido como uma coisa parada no tempo, uma coisa idiota, uma coisa congelada, né? E nego tá atacando. Nego só de fora vindo e atacando. E ninguém faz nada. Ninguém tem coragem nem de se colocar publicamente como eu coloco, para falar o que pensa. Tu tem medo? Uma coisa é como o Sensei Fernando, que não tem traquejo, é mais tímido para estar aqui falando. Mas é o que eu falei para ele, tem gente que tem, sabe, peito para aparecer, para pichar, para fazer, mas não para fazer coisas conjuntas com pessoas. Salvo quando é um grupo antigo, né? Os caras fazem live entre eles, não chamam ninguém, como eu, né? Não chamam. Você está se dando uma importância. Não, eu não estou me dando importância, eu estou dando importância para o meu trabalho. Aí eu tenho direito de dar, porque já está aqui há 8 anos, quase 9 anos, aqui nesse negócio público. Se eu não valorizar, quem vai valorizar? Então sim, eu dou a importância a esse trabalho. Dou importância ao conhecimento que eu tenho. Mas não necessariamente a minha pessoa. Porra, entendeu? É diferente, né? Então sim, se me chamasse, eu acho que eu poderia ajudar a outros mestres tudo tradicional a se venderem suas escolas, mostrarem o trabalho. Como Sensei Vinícius Anthony, se quiser fazer live, que a gente faz live e tal. Entendeu? Entrevista, vamos vender o Karatê como Karatê Jutsu também. É Karatê. É como o Sensei Diogo Yoshida falou numa live aí para outra pessoa. Olha, para mim tá falando do Karatê, não importa nem o nível técnico da pessoa, tá falando ali, entendeu? Tá fazendo pelo Karatê, já tem meu apoio. Entendeu? Então acho que se todo mundo pensasse assim, a coisa andava, né? A coisa andaria de uma forma melhor, mas não sabe, não vai por causa disso. E aí ficam grupos e mais grupos, né? Fazendo essa campanha de pessoas, né? Grupos que eu digo assim, são pessoas, né? Muitas vezes até se apoiam, né, nos canais de YouTube,
o Sensei Paulo Henrique, que volta e meia está aqui conosco, volta e meia fala sobre isso, né? Ele saiu do YouTube, ele tinha um canal também, justamente para essa coisa das pessoas atacarem ele. E aí o Sensei Fernando botou aqui, sou formado no tradicional pelo Sensei Inoki, né? E Nishiyama, e luto sempre por ele, mas faço seminários na JKS, JKA, WKF. Pois é, e aí o Sensei Fernando, você vê, né? Você diz que você luta para o tradicional, pelo tradicional. Mas, por exemplo, você enxerga o tradicional de uma forma mais ampla do que muito professor que não enxerga dessa forma. Porque se você, a minha ótica, se você vê um valor nesse trabalho, na minha técnica, a minha ótica, ainda que você não concorde com tudo, você trabalha com o tradicional de uma forma mais louvável, ao meu ver. Não é porque está comigo aqui todos os dias, mas é pelo tipo de conversa que temos, entendeu? Eu percebo que você vende, né? Quando eu falo vender, não é prostituir a arte, sabe? Vai vender a faixa para aluno, não, você trabalha, divulga o karatê tradicional, não de uma maneira burra, né? Você sabe que o tradicional tem valor, mas você já percebeu com os anos de prática que tem que ter uma versatilidade, que é bom conhecer outros sistemas, né? E não te vejo como uma pessoa que endeusa cegamente o karatê ou o próprio aikido, né? Você vive o valor dessas duas artes marciais, né? De cada sistema ali que é adotado nelas, mas está ligado no mundo, no que está acontecendo ao redor, né? Foi o que faltou nos caminhos tradicionais, e isso não significa mudar kata, mudar totalmente o treinamento, e sim acrescentar treinamentos ao que já existia, né? E se modificações fossem necessárias ou forem, que venham, entendeu? Né? É o que alguém estava falando, acho que se foi o Sensei Daniel Santos, publicou uma matéria no site dele dizendo que o Jodan Nagyoke, né? Pá, pum, no Goju-Ryu só aparece de fato no Gekisai-dai, Ichi e Ni, né? Que é aquele kata que inicialmente, né, estão lá, pá, né, fazem um shiatsu e fazem assim. Aí atacam, vou dar um passo atrás para poder avançar, né? Pum, daqui fazem arredondado para cá, tá? E, entendeu? Só aparece aqui, né? Para lá, para cá, entendeu? Para lá e para cá, né? O primeiro ele instantinho, aí ele continua o Uchuke, né? Sempre circular. Já no segundo ele faz com a mão aberta, né? É diferente, né? Aí faz reto, dá o maigiri, pá, né? Pá. Quer dizer, o resto não aparece, os outros kata também não aparecem. E aí há uma explicação lá a respeito. Foi um período de tentar, né, alinhar uma certa unificação entre os karatê e tal. Então houve essa coisa de acrescentar, né, o Jodan Nagyoke, que tem no Shorin, e obviamente foi pro Shotokan, né? Vamos lá. Aí o Sensei Fernando, diante do que eu falei para ele, disse aqui, tem que ter o livre-arbítrio. Sim, concordo com você. Mas a mente aberta vem por ser sensei de Aikido também. Valorizando as duas e estudando sempre e trocando ideias com pessoas que acrescentam o diálogo. Exatamente, sensei. As pessoas... Sensei Fernando, olha, a gente cresce, né? Dos anos 80 para cá, pelo menos foi assim, né? Quem gostava de arte marcial... Nós tínhamos filmes, né, de artes marciais americanos na Globo, que passavam, né, muito mais na Globo. Depois, anos depois que começou aquele negócio na Band, né, filme de luta, filme oriental, né. Mas durante muitos anos, tinha lá American Ninja, né, Karate Kid, Ninja Americano. A Globo era isso, né.
Nós ouvimos falar do Bruce Lee, eu principalmente por causa do meu pai, né? Naquela época, nos anos 80, e ouvimos que ele tinha existido, que o cara era sem igual, muito rápido e tal, né? Aquela coisa. Mas o que tínhamos na cidade eram artes marciais tradicionais. Sabíamos que Bruce Lee, né, tinha estudado um monte de arte marcial. Então ele sempre foi uma figura à parte, né? Então, no meu caso, né, eu, exclusivamente no meu caso, eu sempre soube que todos os caminhos marciais tradicionais tinham seu valor. Que a burrice era praticar de uma maneira ortodoxa, burra. Entendeu? Não, se o cara aprende assim, sempre vai fazer assim e não vai imaginar nada diferente acontecendo. Entendeu? Estou dando um exemplo a grosso modo. Mas sempre houve o respeito e a consciência de que para fazer qualquer coisa como o Bruce Lee fez, tem que passar por qualquer caminho tradicional. Foi ele, foi os Gracie, todo mundo teve que conhecer algo que já existia, para depois, entendeu? Botar a sua própria expressão, né? Então não há problema, e é isso que eu tento vender. Tipo, gente, olha, o Shotokan, sim, ele tem movimentos lá, determinados, né? Que todo mundo conhece, né? Aquela coisa toda, pá, não é isso? Pá, né? Tem aquele movimento que todo mundo conhece. Geralmente ele é mais, né, aberto, né? Uma movimentação limpa aqui, não é muita coisa fechadinha, igual o Judo, igual o Kung Fu, né? Mas atrás dessa coisa aparentemente mais básica, tem muita coisa que não é básico. E eu fui vendo, e só com relação ao Shotokan, né? Com essa oportunidade de reparar. Falei, cara, mas peraí, basicamente, o Shotokan tá aqui, e é um equivalente ao Goju-ryu. Mas peraí, porra, se eu fechar aqui, aí fui conhecendo as técnicas de kata com mão aberta, falei, né, se tu tá lá no Wing Chun, tu faz pá, né, pá, tu já, pá, pum, né, pá, pum, aproveitamento. Aí você fala, porra, mas isso aqui também é igual o Rangetsu. É igual o que eu via lá no Wing Chun, só que o Wing Chun, né, nos livros, etc. A diferença seria que pá, né, pá, pum. Quer dizer, as possibilidades, aí você fala, pô, o princípio lá do Uchi-uke, Kizaru-uke, Gyakuzu-uke, da escola do Sensei Kanazawa, é uma coisa que fizesse pá, pum, pum. Entendeu? Aí você vai abrindo a tua mente, aprendendo a lidar ali com a movimentação, a casar, já traz aquela coisa mais fluida do Goju, da arte chinesa. Aí você vê, cara, tem tudo aqui. Vai depender da ótica do indivíduo. Mas como as pessoas, né, elas acabam não sendo incentivadas a trabalhar a mente ali dentro, né, é sempre uma estrutura, né, muito assim, coisa de oriental, né, o karatê, o kung fu lá do chinês, como o próprio Shifuya Imamura falou, né, você pega o kung fu, mostra para a pessoa, ela vê que ela consegue usar, ela fica maravilhada. E uma coisa com o karatê, o cara consegue, porra, funciona, porra, tô conseguindo defender, pegar um braço, seja o que for isso aqui, o movimento que esteja fazendo, né? Então, aqui começa a fazer parte de você, você fala, cara, mas é a equivalência do Shotokan com tudo que existe em volta, né? Digamos que o que mais difere dele é o Jiu-Jitsu no chão, né? Porque o resto você encontra diálogos de um modo geral, né? Com tudo. A técnica vai vindo, a coisa vai fluindo, é uma coisa muito louca. Né? Mas dificilmente as pessoas chegam a essa conclusão, né? Talvez, geralmente chegam a essa conclusão com muito mais conhecimento que eu, com muito mais grau, né? Mas eu não precisei ter tanto conhecimento quanto vários dos mestres para sacar o quanto o estilo é rico, com o pouco que eu aprendi. É simples assim, entende? Então é o que você está falando, quando a mente é aberta, a gente vai trocando, vai vendo, vai fazendo comparações, como foi aquele caso lá, né? Eu falei, pô, aquela viradinha que ele fez no Aikido é igualzinha essa aqui, do Basai Dai, que a gente pá, pum, né? Quer dizer, as coisas vão aparecendo, sensei. E as pessoas querem limitar isso a papel, a dan, a tempo de prática, dentro daquele sistema. Cara, isso transcende.
dependendo do envolvimento que você tem com karatê, com a arte marcial que você pratica, transcende. Né? Aí quando eu tô com uma roupa comum, fazendo um movimento, às vezes o cara que não entende vai achar que não é karatê, não conhece. Vai achar que é kung fu, que eu tô fazendo, tá, né? Pá. Isso aqui eu aprendi com o próprio Sensei Kung. Defende, bate junto, embaixo, em cima. No karatê. Mas pô, o leigo vai achar que tá fazendo kung fu. Você bota uma calça esporte, como às vezes eu boto, né? Um tênis, uma blusa polo, uma blusa, né? De malha mesmo. Vai lá, fazendo, dependendo do movimento, você pega o Sensei Asai de roupa social, fazendo lá o kata dele, né? Painekuashi e tal. Ó, quem vê, cara, parece Kung Fu. Uma vez eu estava na terra do Flamengo sem kimono, né? Eu estava dando instruções, acho que eu estava sem kimono nesse dia, tava dando instruções, e aí nego fez, quase que fez uma rodinha para ver, né? E um cara estava com o filho dele, ele falou que ele era segurança, né? Achou legal eu fazendo, achou que fosse Kung Fu. Eu estava paisana, não estava de kimono. Entendeu? Estava dando aula para um amigo e para uma menina que era aluna minha, ela veio, né, a se tornar minha aluna depois. E aí? Entendeu? Por causa da semelhança, não tem jeito. E quanto mais conexão que você encontra, ele defendeu, bateu, né? Um deixou, né? Aqui, bateu, defendeu, segurou, bateu, né? Quanto mais conexões você faz de movimentos circulares que você veja no Shotokan serem possíveis, né? Essa fluidez, né? Pra cá, né? Teozaruki, né? Ó, Teozaruki, o outro aqui, ó, pá, o Haishu, como se fosse o Toshi, mas tu coloca um Mawashi, ao invés, né, de fazer pá, com o kata, tu já pá, pum, dá um yoku, um Mawa. Você começa a fazer, vamos botar assim, a grosso modo, tá? A brincar com a movimentação, você vai vendo as coisas. Aí você vai juntando conhecimento, pô, mas dá pra fazer isso, pô, mas aquela técnica ali, tá, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode esquivar, pode abaixar, pode dar, pode pá, pum, sabe, tem as quedas, tem isso pra cá, isso pra lá, né, aí é bom ir lá no judô, né, dar uma reforçada nas quedas, uma aprimorada no quadril, na passada da perna para derrubar direitinho. Com relação às torções que temos, se puder aprimorar com o Aikido, como o Sensei Fernando fez, é bom. Porque eu não sou fechado, vivam só o Shotokan, porque ele tem tudo. Não, de fato ele tem tudo, né? Mas muitas vezes para ver um aprimoramento a gente tem que olhar para o lado. E aí entra um pouquinho do que eu falei ontem. Não, eu não aprendi Kung Fu, eu aprendi com Kung Fu. É diferente. Aprender com a experiência do outro e não o que o outro está fazendo. Entendeu? Muitas vezes o cara é do boxe ou do Muay Thai e está observando o karateka. Como é que o karateka entra, como é que sai, como é que ataca de novo e vai embora. Ele não está aprendendo karatê. Ele está aprendendo a agir diante do karatê. Então ele está aprendendo com o karatê. Olha, é bem interessante. Ele defendeu aqui e mais fechado deu um tateimp, na linguagem lá do Muay Thai, né? Que eles têm também defesas altas, né? Mas de repente a gente faz de um jeito muito particular aqui, pronto. Então a gente está aprendendo com o karatê. É raro, tá? Abrindo o Muay Thai e observar na nossa arte marcial. Mas acontece. Entendeu? Quando eu tive a única aula de judô com esse meu amigo, né? Meu amigo, irmão velho, antigo na minha vida, e ele falou, olha, você se desenvolver rápido lá. Por quê? Porque eu sou faixa preta de um sistema já. Mestre? Não, mas preta. Já profissionalizou, mas tem a obrigação de aplicar a coisa com maturidade. Tem a obrigação de entender a movimentação de perna mais rápido que ele, que é um nível Kyu no judô. Então eu entrava, encaixava, tipo, claro, a performance, vamos botar assim, tá, grosso modo, que o karatê e o kung fu nos exige, é muito maior do que no Muay Thai, do que no boxe, né, do que no judô,
no jiu-jitsu. Entendeu? Um cara do judô e do jiu-jitsu partir pro karatê, ele vai estranhar muito mais do que a gente. Entendeu? Você, porra, você entender aquela coisa de estar aqui, né? Vamos botar aqui assim para da perna, né? De pá, 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 e você entrar, entendeu? Juntar o pé, pá, para poder, pum, jogar, fazer isso direitinho, pá, entre outras coisas, né? Pá, para tirar, pá. Você entende a mecânica mais rápido. Erra, claro, a gente não é judoca, mas você entende mais rápido. Entendeu? Entendeu o Tai Sabaki do Aikido, né? É o que eu falei para o Sensei Fernando. Todas as experiências que eu vi de outras pessoas lendo, elas contam que o cara quando vem do Karatê do Judô para o Aikido, ele se desenvolve mais rápido que um leigo, né? O Sensei Fernando com ele foi ao contrário, o Karatê atrapalhou muito porque ele era muito duro. Aí eu pergunto se ele não seria, né, Sensei Fernando, da escola, né? Você é mais da JKA antiga, né? Era muito rígido, né? De repente atrapalhou um pouco isso, né? Como o karatê era entendido no Brasil naquela época, né? Você, como foi e conseguiu aprender o Aikido, se tornar uma faixa preta de Aikido, você sabe que evoluiu muito o seu karatê, né? E aprendeu muito mais sobre Tai Sabaki. Né? Hoje você sabe muito mais que nós, puramente do karatê, de Tai Sabaki. Então, esse processo, né? Muitos de repente passaram no próprio Japão, mas nem todos. Muitos, por exemplo, o Kanazawa se desenvolveu rapidamente no Aikido. O Gozo Shioda Sensei olhou aquilo e falou, porra, ele foi um dos mais que se destacaram. Né? Não sei se Sensei Asai ainda estava lá naquela época, mas para você ver, acho que estava, né? Porque eu acho que Sensei Kanazawa sai primeiro, eu tenho impressão. Primeiro que o Asai, não tenho certeza. Né? Mas então há um estímulo, né? Eu acho legal, né? Esse estímulo das pessoas, além do nosso karatê, irem lá estudar como é que é a linguagem chinesa. Pô, por que eles fazem isso? Pô, mas peraí, é totalmente plausível e aceitável você fazer, mesmo no Shotokan, pá, pum, né? Pá, pum. Né? O Higaonna faz isso. Né? Lá ele fica com a mãozinha juntinha assim, pá, pum, pá, pum, né? Teuzaruke, Kizami, Tenagashike, Tate, cansei de ver. Né? E eles juntam mais, né? O Goju-ryu do Higaonna. Então, lembra muito como é que é o nome? O Kyokushin nesse ponto. Né? Mas antigamente você vê, né? Eu não sei o Goju-ryu se usava fechado, né? Mas aquele Sonitiba, que fez muitos filmes de karatê nos anos 60, lá 70, não lembro. Ele usava, né? Ele puxava assim, Kamae. E ele era de Kyokushin, se eu não me engano, né? Kyokushin, não sei se também Goju-ryu. Ele tinha, logicamente, né? Aquelas bases mais bem Goju-ryu mesmo. Pá, aberto, aqui, né? Aquela coisa mais, né? Assim, né? Tem sempre uns detalhes de proteção que eu acho extremamente interessante que, né? A gente pode usar também. Ué, movimentação de Kamae é livre. Ah, nossa, para alguns é um sacrilégio, esse cara está dando essa orientação aí, como é que pode? Bom, não quer pensar assim, não pensa. Eu não vou me privar de ter um Kamae diferente, de confundir o adversário, ficando aqui assim, assim, né? Seja o que for. Cara, isso aqui é só um movimento de passagem. Sabe? Seja por baixo, por cima, né? Tudo é passagem, o que importa é o que vai entrar, os golpes que vão entrar. Não o Kamae, né? Kamae é livre, né? Mas, voltando, né? Então eu acho que tudo isso às vezes não é pensado, não é discutido, né? E a gente ainda continua sendo atacado aí na internet de um modo geral, pelo esse universo moderninho, né? Dos amantes do MMA, mesmo praticantes de artes tradicionais como Kung Fu, que passaram, né? Praticar seja Jiu-Jitsu, seja Muay Thai, seja o que for, né? Kudo, né? Esses caras todos estão aí na internet. Vamos treinar, nos unir e lutar pelo karatê aí. Amanhã eu tô aí de novo. Muito obrigado.